Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Viagem por um mar desconhecido. O sol acabava de deitar-se atrás das árvores e das nuvens, e seu áureo esplendor penetrava por uma das janelas do amplo salão, repleto de pessoas que escutavam a música de um instrumento de 8 cordas, com acompanhamento de pequeno tambor. Quase todos ouviam estáticos aquela música, principalmente uma menina de vestido vistoso, que, imóvel como uma estátua, marcava perfeitamente o compasso com uma das mãos, dando leves e rítmicas palmadas na coxa. Era o único movimento que fazia, a cabeça ereta e os olhos fitos no homem do instrumento. Parecia completamente alheada de tudo o que a cercava. Vários dos outros ouvintes marcavam o tempo com as mãos e a cabeça, estáticos que estavam, para eles, o mundo de guerras, políticos e aflições deixara de existir. Lá fora, a claridade ia esmorecendo, e as flores, que poucos minutos atrás resplendiam suas cores brilhantes, tinham desaparecido na crescente obscuridade. Os pássaros estavam agora quietos, e uma coruja pequena começava a piar. Alguém gritava de uma casa para o outro lado do caminho. Através das árvores, divisava-se uma ou outra estrela, e uma lagartixa, apenas visível, rastejava furtivamente sobre a parede branca para apanhar um inseto. Mas a música cativava o auditório. Música pura e sutil, de profunda beleza e sentimento. Súbito, o instrumento de cordas silenciou, e o pequeno tambor o substituiu. Falava com clareza e precisão verdadeiramente incríveis. Mãos extraordinariamente leves e ágeis feriam ambos os lados do tambor, cujos sons diziam mais do que o desordenado palrear dos homens. Aquele tambor, se lhe o pedissem, poderia enviar mensagens apaixonadas, cheias de vigor e ênfase, mas agora ele falava mansamente de muitas coisas, e a mente vogava sobre suas ondas sonoras. Para a mente, no voo do descobrimento, a imaginação se torna grande perigo. A imaginação nenhuma relação tem com a compreensão. Tão seguramente como a especulação, ela destrói a compreensão. A especulação e a imaginação são os inimigos da atenção. Mas a mente estava bem cônscia disso, e, portanto, nada lhe detinha os voos. Estava completamente imóvel, mas quão veloz era ela! Saltava aos confins da terra e estava de volta mesmo antes da partida, mais veloz do que as coisas mais velozes, e ao mesmo tempo capaz de ser lenta, tão lenta que nenhum pormenor lhe escapava. A música, os ouvintes, a lagartixa, eram apenas um breve movimento em seu interior. Estava perfeitamente serena, e porque estava serena, estava sozinha. Sua quietude não era a quietude da morte, nem coisa construída pelo pensamento, forçada a nascer pela vaidade do homem. Era um movimento que transcendia as medidas do homem. Movimento independente do tempo, sem idas nem vindas, porém sempre em harmonia com as ignotas profundezas da criação. Homem quadragenário, gordo, estudara no estrangeiro e, tranquilamente, de maneira indireta, ia informando que conhecia todas as pessoas importantes.
Ganhava a vida escrevendo para os jornais sobre assuntos sérios e fazendo conferências por todo o país. Tinha também uma outra fonte de proventos pecuniários. Parecia muito lido e se interessava pela religião, como a maioria das pessoas, acrescentou. Tenho o meu guru particular e visito-o com a possível regularidade, mas não sou desses obcecados seguidores. Como viajo muito, tenho me encontrado com muitos instrutores, do extremo norte ao extremo sul do país. Alguns deles são puros charlatães, com umas tinturas de conhecimentos hauridos em livros, que sabem habilmente impingir como experiências próprias. Outros há com longos anos de meditação, praticantes de várias formas de yoga, etc. Uns poucos destes estão muito avançados, porém a maioria é tão superficial como qualquer conjunto de especialistas de outra categoria. Conhecem sua limitada matéria e consideram-se satisfeitos. Existem ashramas com instrutores espirituais eficientes, capazes, arrogantes e completamente autocráticos, cheios de seu próprio ego sublimado. Estou a dizer-vos tudo isso, não simplesmente para tagarelar, mas para vos fazer ver que me aplico com empenho à busca da verdade e que sou capaz de discernimento. Assisti a algumas de vossas conferências, sempre que o tempo o permitiu, e embora eu tenha de escrever para viver e não possa devotar todo o meu tempo à vida religiosa, levo-a perfeitamente a sério. Se permitis perguntar, qual a significação que dais à palavra sério? Não brinco com as coisas religiosas e desejo realmente levar vida religiosa. Reservo uma certa hora do dia para meditar e aplico todo o tempo disponível ao aprofundar de minha vida interior. Isso eu levo muito a sério. A maioria das pessoas sempre leva alguma coisa a sério. Não, levam a sério os seus problemas, o preenchimento de seus desejos, sua posição na sociedade, sua aparência pessoal, suas dívidas, seu dinheiro, etc. Por que me estais comparando com outros? Perguntou, um pouco ofendido. Não estou menosprezando a vossa seriedade, mas cada um de nós é sério no tocante aos seus interesses pessoais. Um homem vaidoso é sério em sua autoestima. Sérios são os poderosos no concernente à própria importância e influência. Mas eu sou moderado em minhas atividades e com muito empenho me esforço para viver religiosamente. O desejo de uma coisa produz seriedade? Se assim é, então praticamente todo o mundo é sério. Do astuto político ao mais sublime dos santos. O objeto do desejo poderá ser mundano ou de outra ordem, mas todo aquele que deseja alguma coisa torna-se sério, não é verdade? Há certamente diferença, replicou com certa irritação, entre a seriedade do político ou do ganancioso e a de um homem religioso. A seriedade do homem religioso é de qualidade totalmente diferente. Isso é exato? Que entendeis por homem religioso? O homem que busca a Deus. Ao eremita ou sannyasi que renuncia ao mundo a fim de achar Deus, eu chamaria homem verdadeiramente sério. A seriedade dos outros, inclusive a do hinduísta e do reformador, é de índole completamente diferente. O homem que está buscando Deus é verdadeiramente religioso? Como pode buscar Deus se não o conhece? E, se conhece o Deus que busca,
O que conhece é apenas coisa que lhe ensinaram ou coisa que leu, ou ainda coisa baseada em sua experiência pessoal, por sua vez moldada pela tradição e pelo seu próprio desejo de encontrar segurança num outro mundo. Não estás sendo um pouco lógico demais? Ora, cumpre compreender o mecanismo mental fabricante de mitos, antes que se possa experimentar aquilo que transcende as medidas da mente. É necessária a libertação do conhecido, para que possa surgir o desconhecido. O desconhecido não pode ser perseguido ou buscado. É sério aquele que persegue uma projeção de sua própria mente, mesmo quando essa projeção se chama Deus. Assim considerado, nenhum de nós é sério. Nós somos sérios quando buscamos o que agrada, o que satisfaz. Que há de errado nisso? Não há nada errado nem certo. Trata-se simplesmente de um fato. Não é isso o que realmente está sucedendo a cada um de nós? Só posso falar por mim, e acho que não estou buscando Deus para minha própria satisfação. Estou me privando de muitas coisas, e isso não é bem um prazer. Vós vos privais de certas coisas, porque desejais uma satisfação maior, não é verdade? Mas buscar a Deus não é uma questão de satisfação, insistiu. Uma pessoa pode perceber a insensatez de perseguir as coisas mundanas ou ver frustrados os seus esforços para alcançá-las, ou sentir-se desestimulado em vista das penas e lutas necessárias para consegui-las. Assim, sua mente se volta para o extramundano, buscando uma suprema alegria ou felicidade, chamada Deus. No próprio processo da renúncia está contida a satisfação. Afinal de contas, o que estás procurando é uma certa forma de permanência, não é verdade? É o que todos procuramos. Tal é a natureza do homem. Logo, não estás procurando Deus ou o desconhecido, o que está acima e além do transitório, além da luta e do sofrimento. O que realmente estás buscando é um estado permanente de imperturbável satisfação. Dizê-lo tão cruamente soa-nos terrível. Mas é o fato real, não achais? É na esperança de alcançarmos a satisfação total que passamos de um instrutor para outro, de uma religião para outra, de um sistema para outro. A esse respeito, somos muito sérios. Admito-o, disse sem convicção. Mas, Senhor, isto não é questão de admitir ou de concordar verbalmente. O fato é que todos nós nos mostramos muito sérios em nossa busca de contentamento, de profunda satisfação, por mais variadas que sejam nossas maneiras de buscá-los. Vós podeis disciplinar-vos, a fim de adquirirdes poder e posição neste mundo, enquanto eu posso observar rigorosamente certos métodos, na esperança de alcançar um estado chamado espiritual. Mas a motivação, tanto num como no outro caso, é essencialmente a mesma. Socialmente, o método de um de nós pode não ser tão nocivo como o do outro, mas os dois almejamos a satisfação, a continuação daquele centro sempre desejoso de êxito, de ser ou vir a ser alguma coisa. Estou realmente almejando ser alguma coisa? Não estás? Não dou importância a me tornar conhecido como escritor, mas quero que as ideias e
e princípios sobre os quais escrevo sejam aceitos pelas pessoas importantes. Não vos estáis identificando com essas ideias? Suponho que sim. Cada um tende, mesmo sem o querer, a servir-se das ideias como meio de alcançar fama. Exatamente, Senhor. Se pudermos pensar a esse respeito com simplicidade e de modo direto, a situação se clarificará. Quase todos temos interesse, tanto interior como exteriormente, em nosso próprio progresso. Mas perceber os fatos que nos dizem respeito, tais como são, e não como desejamos que sejam, isso é muito difícil. Requer muita percepção não tendenciosa, livre da memória que reconhece o certo e o errado. Por certo, não estais condenando inteiramente a ambição, estais? Examinar o que é não é condenar nem justificar. O auto-preenchimento, sob qualquer forma, representa evidentemente perpetuação desse centro que luta para ser ou para vir a ser alguma coisa. Vós podeis desejar tornar-vos famoso com vossos escritos. Eu posso desejar alcançar aquilo que chamo Deus, realidade, e isso pode produzir seus benefícios próprios, conscientes ou inconscientes. Vossa busca é denominada mundana e a minha religiosa ou espiritual, mas, pondo de parte os rótulos, existe muita diferença entre elas? Os alvos do desejo podem variar, mas o motivo fundamental é o mesmo. A ambição de preenchimento ou de vir a ser alguma coisa contém sempre o germe da frustração, do medo, do sofrimento. Essa atividade egocêntrica é a natureza mesma do egotismo, não é exato? Céus, estais me despojando de tudo, de minhas vaidades, meu desejo de ser famoso e até de meu impulso a transmitir algumas ideias interessantes. Que farei eu depois de desaparecer tudo isso? Vossa pergunta denota que nada desapareceu, não é verdade? Ninguém pode tirar-vos aquilo que, interiormente, não quereis largar. Continuareis a trilhar o caminho da fama, que é o caminho do sofrimento, da frustração e do medo. Às vezes dá-me vontade de desistir de tudo, mas o impulso é forte. Seu tom se tornara ansioso e sério. Que me impedirá de seguir esse caminho? Estais perguntando seriamente? Suponho que sim. Não será o sofrimento? O sofrimento é o caminho da compreensão? Ou o sofrimento existe porque não existe compreensão? Se examinasseis o impulso para vir a ser alguma coisa e o caminho do preenchimento, não apenas intelectualmente, porém profundamente, surgiria então a inteligência, a compreensão que destruiria a raiz do sofrimento. Mas o sofrimento não produz a compreensão. Como assim, Senhor? O sofrimento é o resultado de um choque. É um momentâneo sacudir da mente que se estabilizou, que aceitou a rotina da vida. Acontece uma coisa, uma morte, a perda de um emprego, a dúvida sobre uma crença carinhosamente nutrida, e a mente se perturba. Mas que faz a mente perturbada? Busca uma maneira de tornar-se novamente não perturbada. Busca refúgio noutra crença, em emprego mais seguro,
numa relação nova. De novo, as vagas da vida avançam e lhe destroem as defesas. Porém, a mente ainda arranja outras defesas, e assim por diante. Esse não é o caminho da inteligência, é? Qual é, então, o caminho da inteligência? Por que o perguntais a outrem? Não desejais encontrá-lo por vós mesmo? Se eu vos desse uma resposta, a refutaríeis ou a aceitaríeis. E isso, mais uma vez, impediria a inteligência e a compreensão. Vejo que é perfeitamente verdadeiro o que dissestes a respeito do sofrimento. É exatamente isso que todos fazemos. Mas como sair dessa armadilha? Nenhuma espécie de compulsão exterior ou interior pode ajudar-nos nesse sentido. Não é verdade? Toda compulsão, por mais sutil que seja, é produto de ignorância. Nasce do desejo de recompensa ou do medo à punição. Compreender integralmente a natureza da armadilha é estar livre dela. Nem pessoa, nem sistema, nem crença alguma pode libertar-vos. A verdade a esse respeito é o único fator libertador. Mas tendes de vê-la por vós mesmo, e não simplesmente ser persuadido por outro. Tendes de empreender a viagem pelo mar desconhecido.